Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós chegamos ao terceiro episódio da minissérie Fazendo um Bolo do Começo ao Fim com o bolo da Turma da Mônica. Se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo episódio, eu sugiro que você volte no canal e assista, porque nesses dois primeiros episódios a gente fez a massa desse bolo, a gente fez os recheios desse bolo, sim, os recheios, porque foram dois, a gente fez um brigadeiro de pistache, o ganache de limão siciliano, a massa de baunilha e raspas de limão e a calda que vai molhar esse bolo também. Todas essas etapas já foram ensinadas, já foram preparadas e a partir do vídeo de hoje a gente começa a montagem desse bolo. Então, se você ainda não viu, volta lá, assiste e confere para você ver tudo que a gente fez, o passo a passo bonitinho. E agora, neste vídeo, a gente vai começar a montagem do bolo. Para a montagem desse bolo não tem muito segredo. Aqui eu vou utilizar a massa, os recheios e a calda que a gente fez nos vídeos anteriores e vou montar esse bolo dentro da forma que eu assei esse bolo. Pode ser num aro também de mesmo tamanho ou um pouquinho menor para deixar o bolo mais compactado, mas eu tenho o costume de montar dentro da forma e é assim que eu vou montar aqui neste vídeo. Outro fator que as pessoas às vezes me perguntam é se não é necessário ou se não é legal utilizar aquela faixa de acetato em volta da forma na hora da montagem. Sim, é muito legal e você pode usar e é necessário ter inclusive alguma coisa entre a forma e o bolo para que o bolo não grude na forma e para que ele fique mais estruturadinho. Porém, eu tenho o costume de usar aquelas folhas de plástico transparente, que são saquinhos para congelar, para envolver o bolo, para proteger o bolo da forma e depois ficar mais fácil de desenformar. Se você preferir utilizar a folha de acetato, pode utilizar, não tem problema nenhum. Então nós vamos justamente forrar essa forma com o saco plástico ou com a folha de acetato, como você preferir. E aí a gente vai começar colocando as camadas de bolo lá dentro da forma. Então a gente coloca uma primeira camada de bolo e é interessante que essa primeira camada de bolo seja uma camada que foi o fundo da sua forma. Então aqui, só para vocês entenderem, a gente assou duas formas de 15 centímetros cada para fazer esse bolo. E aí o bolo deram dois bolinhos, uma parte era uma parte de cima, mais abauladinha, que a gente acertou com a faca, e a outra parte era a parte que foi o fundo da forma. Essa parte que foi o fundo da forma, geralmente é a parte mais reta do nosso bolo, que segue o formato ali de baixo da forma direitinho. Então é interessante que essas camadas do bolo sejam sempre a do fundo, que depois quando você desvirar vai ser a primeira, e a do topo, que depois quando você desvirar vai ser a de baixo. Então isso tende a deixar o seu bolo mais reto, porque você vai ter uma camada mais reta ali embaixo para deixar o seu bolo mais bem nivelado, e vai ter um acabamento melhor na parte de cima, porque a camada do bolo que vai estar em cima vai ser aquela parte mais retinha, com a quina mais perfeitinha também. Então eu sempre coloco essa camada lá no fundo para o acabamento do meu bolo depois ficar melhor. E aí em seguida a gente vai começar a colocar as caldas e os recheios. Então a gente vai regar com esta calda. Nesse caso, a quantidade de calda que a gente fez nesse vídeo é para você dividir em 4 partes iguais e a gente molhar as 4 camadas de massa de bolo que a gente vai montar aqui hoje. Então você divide essa calda em 4 partes. A primeira parte você espalha sobre essa primeira camada de bolo e aí então a gente vai colocar a primeira camada de recheio. Aqui, como a gente tem mais brigadeiros de pistache do que ganaches de limão, a gente vai ter 2 camadas de brigadeiro de pistache e uma camada de ganache de limão. A ideia desde o princípio era essa, então eu quero que o pistache pareça mais no recheio do que o limão. O limão vem para trazer um contraste, um contraponto, mas ele vem um pouco mais sutil. Então essa primeira camada de recheio que a gente vai fazer é a do pistache, em seguida a do meio é a de limão e a última volta a ser pistache de novo. Então a gente vai colocar metade do nosso brigadeiro de pistache dessa parte da montagem. Então a gente joga metade do recheio, você pode pesar isso para você dividir super bem, e aí joga metade do recheio, espalha bem por toda a superfície da camada de bolo, porque quando você espalha o recheio de forma bem nivelada, faz com que o bolo também tem um formato mais retinho no final da montagem. Se a gente deixa muito recheio no meio e pouco recheio nas bordas, isso pode fazer com que seu bolo fique abaulado depois de montado. Se tiver muito recheio nas bordas e pouco recheio no meio, pode ser que seu bolo fique fundo
também no meio. Aqui vale muito a pena frisar um assunto muito importante para vocês. Eu não estou usando nenhuma cinta de contenção em nenhuma camada desses recheios, porque esses recheios que a gente está usando aqui já são firmes o suficiente para não vazarem depois que esse bolo for desenformado. E lembrando também que a gente vai utilizar camadas de ganache para blindagem, que é uma camada que ajuda a estruturar muito bem o nosso bolo. Se a gente estivesse utilizando um recheio muito mole aqui, seria interessante a gente ter uma cinta de contenção, geralmente feita ou com algum ganache ou com um brigadeiro mais firme, para que o recheio não vaze pela lateral do bolo depois que esse bolo for montado e desenformado. Então, após você espalhar essa camada de brigadeiro, a gente vem com a próxima camada de massa. Essa camada de massa do meio pode ser a do topo, a do meio, tanto faz, porque aqui a gente não está preocupado com o formato, porque é a camada que vai ficar entre duas camadas de recheio. Então a gente coloca essa camada de recheio, vem com mais uma molhada com a calda que a gente fez, e aí vai repetir esse processo novamente, adicionar o ganache de limão nesse caso, ao invés do brigadeiro, porque essa é a camada de ganache de limão. E aqui nessa etapa a gente vai adicionar todo o ganache de limão da nossa receita, porque esse ganache foi feito exclusivamente para essa camada, uma quantidade pequena para uma camada relativamente grossa de recheio. Eu quero que tenha umas divisões bem claras de massa e de recheio, que elas possam conversar muito bem entre si. E aí a gente dá continuidade da mesma forma. Aqui também não tem cinta de contenção, o ganache também se estrutura, se segura bem sem precisar de uma barreira. E aí a gente continua com mais uma camada de massa, calda, o brigadeiro de pistache, a segunda metade, e aí a última camada de massa, que precisa ser aquela mais retinha, termina molhando aqui nessa última camada, como a parte de baixo que vai ficar para cima é a parte que foi em contato com a forma, é um pouco mais difícil da calda conseguir permear. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de molhar primeiro a parte de fora, de dentro aqui, que vai ficar em contato com o recheio, para que eu consiga trazer umidade nessa camada de massa sem a calda ser jogada aqui em cima e acabar escorrendo, porque não conseguir penetrar essa camada do bolo. Assim que você tiver acabado de montar todas as camadas de bolo com o recheio, com a calda, a gente vai levar esse bolo para a refrigeração. E aqui eu gosto de falar para você deixar esse bolo por pelo menos 5 horas. Mas se você me perguntar como eu faço e como eu fiz com esse bolo ficou de um dia para o outro na refrigeração. Para ele assentar, a massa e os recheios se assentarem ali, se conhecerem melhor, o bolo fica mais estruturadinho para a gente poder ir para a montagem. Se você tiver com pressa e precisar fazer isso logo, é só você deixar pelo menos 5 horas na geladeira. Pode levar ao freezer para acelerar um pouco esse processo, porém cuidado para você não congelar o bolo e na hora que você for montar ele congelado, porque aí o seu ganache depois vai suar, a sua pasta americana vai suar. O problema aqui não é o congelamento, e sim o que acontece depois dele. Se você optar por congelar este bolo, digamos que você faça esse bolo hoje e vá só finalizá-lo daqui 10 dias, você pode montar esse bolo hoje, colocar ele na forma, levar para o congelador, congelar esse bolo. Daqui 10 dias, quando você for utilizar, você vai tirar esse bolo no 9º dia. Então você tira ele um dia antes e deixa ele descongelando para que na hora que você for montar, ele não tenha que soltar toda aquela umidade, toda aquele gelo todo que ele vai estar do congelado durante o processo de decoração e alisamento, porque isso vai interferir na qualidade do seu alisamento e da sua decoração por conta dessa umidade e desse fenômeno que acontece quando a gente congela alguma coisa. Depois descongela, ele começa a soltar água e a pegar a umidade do ar e condensar quando ele entra em contato com o bolo. Então, caso você congele, você vai ter que tirar um dia antes ou muitas horas antes para que esse bolo perca esse gelo do congelado. E se você quer usar ele rápido, você pode usar a geladeira e o congelador para acelerar esse processo, porém cuidado para não congelar e não acontecer de suar o seu bolo na hora do processo de decoração. Então eu vou colocar outra forma por cima, vou embalar esse bolo com filme plástico muito bem embalado, levar para a refrigeração, para depois a gente ir para o processo de alisamento e decoração. Agora, enquanto o nosso bolo já está lá, já está montado, já está com calda, com recheio, massa, tudo perfeito, a gente vai fazer o ganache para a blindagem do nosso bolo. E para isso a gente vai precisar de apenas 2 ingredientes. A gente vai utilizar o chocolate
meio amargo nesse caso, você pode fazer com o branco. Eu já inclusive ensinei como fazer ganache para blindagem com chocolate branco neste canal alguns vídeos atrás. É só você voltar aqui, tem um vídeo que é exclusivamente sobre isso. Como blindar um bolo com ganache de chocolate branco. Hoje eu vou fazer com chocolate meio amargo porque, como vocês já sabem, ou se não sabem, vou falar agora novamente, o ganache meio amargo dá muito mais estrutura para as blindagens dos bolos do que o branco. Então, por que a gente faz com o branco? Porque às vezes a gente precisa, por uma questão estética, por uma questão de sabor, por uma questão de preferência do cliente. Então, hoje eu vou fazer com o ganache meio amargo. E para isso a gente vai precisar do chocolate meio amargo e creme de leite. Apenas esses dois ingredientes fazem a fórmula do meu ganache para blindagem. E aí, para a gente fazer esse ganache também é muito simples. A gente vai levar para o micro-ondas o chocolate meio amargo e vai derreter isso aos poucos. Cuidado, porque o chocolate queima com muita facilidade. Eu já falei isso no vídeo anterior quando a gente fez o ganache do recheio. Eu vou falar hoje de novo para a gente ter cuidado. O chocolate, a partir de 50 graus Celsius, começa a queimar, começa a mudar a sua textura, começa a ficar um pouco mais granuloso. E 50 graus para a gente é uma temperatura branda, então a gente sempre acha que não tá tudo bem, porque o chocolate está morninho ainda, só que ele começa a queimar. Então, sempre que você for derreter chocolate em micro-ondas, derrete numa potência mais baixa e de pouco em pouco segundos, porque por mais que ainda você vai demorar vários segundos para derreter, não adianta nada você pôr lá 3 minutos na potência 10 ou na potência 100, não sei como que é seu micro-ondas, porque como você vai deixar esse chocolate parado na posição que ele tá lá, uma parte dele vai começar a queimar enquanto a outra nem derreteu. Então coloca de 30 em 30 segundos, mexe, até todo o chocolate se derreter. Quando esse chocolate estiver completamente derretido, a gente vai adicionar o creme de leite e aqui é importante que o creme de leite esteja em temperatura ambiente, não pode estar nem um pouquinho gelado. Por quê? Porque se você jogar esse creme de leite sobre o chocolate, enquanto o creme está gelado, o chocolate vai endurecer automaticamente. E aí o seu ganache vai ficar cheio de pedaços de chocolate endurecidos e não misturados ao creme. Então, sempre que você for fazer qualquer tipo de ganache, se você for utilizar essa forma, esse método de você derreter o chocolate e adicionar o creme de leite sempre tem que estar em temperatura ambiente para que não endureça o chocolate. E caso você for esquentar o creme de leite e jogar no chocolate, aí não vai ter problema nenhum, porque o creme de leite já vai estar quente, aí ele vai ajudar a derreter o chocolate. Nesse caso, esse jeito de fazer ganache não funciona. Não adianta você querer esquentar esse creme e jogar nesse chocolate, porque é pouco creme para muito chocolate. Esse creme de leite não vai dar conta de derreter todo esse chocolate. Essa técnica funciona melhor quando a gente vai fazer ganaches para recheio, para caldas, para recheio de torta, para proporções de ganache onde a gente tem mais creme, aí esse creme consegue, com a temperatura mais alta dele, derreter e homogeneizar todo o chocolate que vai ser utilizado nessa fórmula. Nesse caso, no chocolate para blindagem não adianta, porque a quantidade de creme não consegue derreter toda essa quantidade de chocolate. Ao misturar os dois ingredientes, o chocolate e o creme, o ganache está pronto. E esse ganache ele funciona de uma forma muito peculiar, porque como ele tem pouca quantidade de creme para muita quantidade de chocolate, esse é um ganache que depois de seco, depois de cristalizado, digamos assim, ele fica muito firme. Porém, você precisa utilizar ele para alisar um bolo em pontos anteriores a essa secagem. Então, no começo do alisamento, você começa utilizando um ganache com a textura mais fluida. Depois, quando você já está fazendo uma camada um pouco mais grossa, você utiliza ele numa consistência mais pastosa. E depois que ele já está colocado no bolo e começa a secar e começa a ficar mais rígido, você consegue dar os últimos acabamentos nele. Então, é um ganache que precisa ser utilizado em pontos diferentes para a gente obter o melhor resultado, né? Um ganache vivo, né? Digamos assim, você tem que ir utilizando ele começa, ele vai endurecendo, não adianta nada você querer ser teimoso e utilizar um ganache que está muito líquido por uma etapa onde pede um ganache mais consistente ou querer utilizar um ganache que já está muito endurecido numa etapa que pede uma fluidez maior. E como você controla isso? Rederretendo o seu ganache. Então, se você fez o ganache agora, na mesma hora que você acabou de colocar o bolo no freezer, você só vai usar esse ganache daqui muitas horas, ou no dia seguinte. E aí, quando você for utilizar esse ganache, ele já vai estar bastante rígido. Aí você vai ter que rederreter, e na hora de você rederreter, você precisa também tomar cuidado, rederreter aos poucos, para que você não corra o risco de talhar essa mistura ou este ganache. Por quê? O ganache
é uma emulsão. O que é uma emulsão? Emulsão é quando você tem um produto final que é uma mistura de duas substâncias que não se misturam de fato e sim só se mantêm estáveis, né? Isso acontece com o ganache e acontece com o molho maionese, por exemplo, que é uma emulsão. O ganache e o molho maionese são duas emulsões estáveis da cozinha. Porém, existem algumas situações em que a gente pode sim perder a estabilidade desses produtos. E no ganache, um fator crucial para que ele talhe ou não, ou seja, que a gordura dessa mistura se separe, é justamente a alta temperatura e a baixa quantidade de umidade. E esse ganache por si só já é um ganache com uma baixa quantidade de umidade. A gente tem pouco creme de leite porque a gente quer um ganache que dê uma estrutura bastante forte para o nosso processo de alisamento. Logo, ele já é mais propenso a talhar. Se você esquentar esse ganache a uma temperatura muito elevada, ele vai sim se separar, você vai ver que ele vai ficar muito brilhante com óleo na superfície e para você misturar esse ganache de novo é um pouco chato, você tem que deixar essa temperatura baixar, você tem que bater ele muito bem. O que você precisa saber é que tem conserto, não precisa jogar o ganache fora caso ele talhe. O que é melhor é que a gente evite esse acontecimento para que a gente não tenha que ficar remontando ele, porque isso demora para voltar ao ponto e aí você quer trabalhar logo com ganache, não consegue. Então, para evitar que o ganache talhe, não esquente ele numa alta temperatura. Esquenta de poucos em poucos segundos, mexendo sempre para você atingir a textura de ganache que você quer. E para alisar este bolo com o ganache, eu gosto de utilizar 3 utensílios para a gente poder deixar esse bolo mais reto possível. São 2 espátulas e um estilete. A espátula as 2 espátulas que eu estou citando aqui é uma espátula daquelas compridinhas anguladas. Por que angulada? Porque ela me permite espalhar o chocolate na lateral do bolo com mais facilidade. Quando a gente tem aquela espátula que ela é só reta, que muita gente prefere utilizar, quando você vai alisar alguma coisa cujo tamanho do que você for alisar, do bolo, da torta, da superfície que você for alisar é maior do que a lâmina, você não consegue alisar de forma perfeita porque o cabo encosta na superfície que você está utilizando. Com a espátula, com o ângulo, a gente não tem esse problema, porque por mais que a lateral do bolo seja maior que a lateral da espátula, por exemplo, a gente não vai ter o perigo do cabo encostar, porque tem esse ângulo que protege a sua mão e o cabo da espátula de encostar no bolo. E a outra espátula é essa espátula grandona de inox que parece uma raspadora assim, que ajuda justamente a nivelar a lateral do nosso bolo e deixar esse bolo com um ângulo de 90 graus perfeito. Por isso que essa espátula é a mais importante para nivelar o bolo e a outra é para alisar o bolo. E aí, por último, o estilete eu gosto de utilizar para a gente tirar algumas rebarbas no final do nosso processo de alisamento e você vai ver como que eu vou fazer isso. Mas esse processo de alisamento vai ficar para a semana que vem. Ah, Gabriel, só semana que vem? Sim, só semana que vem, porque isso é uma minissérie para a gente justamente poder falar de cada etapa com calma, sem eu precisar correr aqui e pular detalhes importantes. Então hoje a gente já montou esse bolo, eu já fiz o ganache aqui com vocês, já expliquei como fazer, como não fazer, quais utensílios a gente vai precisar para alisar esse bolo, como derreter esse ganache para ele não talhar, por que o ganache talha, todos esses assuntos bem tratados de forma bem com calma. Imagina se a gente fosse fazer esse bolo inteiro em um vídeo só, não ia dar tempo de explicar nada disso. Então por isso que alisar este bolo com ganache e deixar ele 100% reto, perfeito, é só na semana que vem, no 4º episódio da nossa minissérie. Então se você gostou desse vídeo, se você está gostando dessa minissérie, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho aqui em cima para o YouTube te avisar toda vez que a hora que eu postar o vídeo no YouTube você vai ser avisado e aí você já vai poder vir correr assistir. E compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu faço aqui. Um beijo para todo mundo e até a semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia.